Boa noite, graça e paz. Começando mais um podcast Tempo com Deus aqui na Rede Cipó, comigo o pastor Ronde Silva. E hoje eu estou aqui com o presidente da ADBRAS de Cruzeiro do Sul, meu amigo pastor Osiel Souza. Hoje com ele a entrevista vai falar aqui, né, dar o seu testemunho de fé, vai falar aqui coisas que vai edificar a nossa vida, edificar o nosso coração. O pastor é presidente da igreja ADBRAS aqui em Cruzeiro do Sul e a esposa dele é a pastora Kelly Santos e ele é pai da Ana Valentina. Está aqui hoje o nosso querido convidado hoje, pastor Osiel. Boa noite, meu querido. Obrigado por você ter tirado um espaço, né, do ministério, porque eu sei que não é fácil estar aqui numa entrevista como essa, mas é preciso, né? Sim. Isso aqui também é ministério. Boa noite. Boa noite, pastor Ronde. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um privilégio muito grande estar aqui pela primeira vez, né, a Rede Cipó, participando aqui no podcast Tempo com Deus. Privilégio muito grande, pastor Ronde, estar aqui, né, há poucos dias, podemos dizer que estou em Cruzeiro sim. do Sul e com o coração aberto aqui para essa entrevista, porque tudo é em prol do reino e para o reino de Deus. Glória a Deus. O pastor já está há quanto tempo aqui em Cruzeiro do Sul? Pastor Ronde, estamos aqui há um ano e um mês que estamos aqui nessa abençoada cidade, dessa abençoada terra, aí fazendo também a vontade e a obra e o ídolo do Senhor Jesus. Eu tenho falado, né? Eu tenho um programa de rádio, eu tenho falado que aqui é a terra que emana leite, mel, farinha e açaí, Buriti, Patuá. Aqui é a terra da promessa. Terra abençoada. O senhor está gostando dessa terra, dessa cidade? Sim, estou gostando. Já há quase 14 anos atrás eu dei uma passada por aqui, coisa rápida também, mas nunca no coração tive assim aquele desejo imenso de estar aqui. Mas com o projeto de Deus, as coisas de Deus são diferentes das nossas. Sim. Deus nos trouxe para cá. Estou amando porque a gente está empenhado na obra de Deus e quando a gente está empenhado, nós temos que estar amando. E Deus colocou esse amor no meu coração para este povo também. E aí o senhor vem de qual cidade? De onde o senhor foi direcionado para cá? De onde lhe arrancaram? O nosso itinerário, pastor Ronde, ele é um pouco longo, né? Apesar de um pouco jovem também, mas por último estávamos em Feijó. Feijó é uma terra também muito abençoada, mas já passei em Rio Branco, a minha cidade natal é Boca do Acre, Amazonas. E nesse trajeto aí de praticamente a minha vida inteira, minha adolescência e juventude, na obra de Deus, ali auxiliando os pastores, fazendo a obra do Senhor, né? Junto também com a minha família, há quase 13 anos casados, como o senhor falou aí, pai da Valentina, minha filha tem 6 anos, e para a glória de Deus, assumimos esse desafio há um ano e um mês atrás, estarmos aqui nessa abençoada cidade de Cruzeiro do Sul. A ADBRAS aqui de Cruzeiro do Sul, ela é debaixo da supervisão do... Qual é o pastor? Nós temos uma liderança aqui no Acre, que é o pastor Wagner Felipe. Pastora Daniele Souza, a qual também já transmite aqui o meu abraço, a nossa liderança. A ADBRAS, que é a Assembleia de Deus Madureira, ela está em todos os 22 municípios do Acre e também, podemos dizer, nos 26 estados do Brasil e nas grandes, ou na maioria das cidades. Aqui no Acre, graças a Deus, nas cidades, todos os 22 municípios, e graças a Deus, Deus tem aberto as portas para chegar o Evangelho de Cristo através dessa igreja, porque cada igreja eu vejo, como o senhor é líder de um grande ministério aqui também, de uma grande igreja, temos outros pastores. Essa igreja, a ADBRAS, chegou também para um grupo, para um público, porque aquele público que uma outra igreja, uma outra denominação não chega, nós podemos chegar. Sim. Também. Essa é a visão, essa é a missão. É a visão do reino, né? A visão do reino é que todo mundo tem um lugar, cada um no seu quadrado, né? Isso. Pastor, e quando o senhor chegou aqui em Cruzeiro do Sul, eu sei que uma mudança assim não é fácil. As mudanças não são fáceis. Assim, o que mais foi assim
não empecilho, mas que foi uma demanda que você teve que superar, ou já está superando? Qual é o trabalho que o senhor está tendo aqui, liderando aí a Debrais? Pastor, eu vejo que toda mudança, ela causa um grande impacto na vida do ser humano, né? Mesmo que sendo a vontade de Deus, que não tenho nenhuma dúvida que Deus nos trouxe para cá, mas todas as mudanças ela causam um certo impacto, tanto na vida social, né, como também na vida espiritual, onde as pessoas aqui, a igreja já temos aqui 35 anos, da Assembleia de Deus Madureira em Cruzeiro do Sul, né, já passaram tantos pastores, né? É uma linda história. E também quando nós chegamos aqui, o povo, graças a Deus, a nossa igreja nos abraçou. Nós estamos aqui também debaixo da orientação e da nossa liderança, né? Pastor Wagner Felipe, pastora Daniela, a nossa convenção. Temos uma liderança nacional, temos o nosso bispo Samuel Ferreira. E esse impacto que traz nessas mudanças, eu acredito que é coisa natural, normal, para todas as famílias, né? Mesmo nós estávamos, por último, em Feijó, uma cidade muito pequena, já se acostumando ali, e de uma hora para outra Deus nos traz aqui para Cruzeiro do Sul, né? E eu vou já abrir o coração, e esse momento dessa transição de pastores, né? Aconteceu assim algo muito rápido. Nós estávamos, eu e a minha família, em Feijó, fazendo a obra de Deus, uma logística diferente daqui, porque a igreja em Feijó, né, temos uma sede, como também congregações. Sim. O senhor já residiu e pastoreou em Feijó, conhece aquela região, subindo aquele rio Envira e descendo aquele rio Envira, aqueles garapés, aqueles ramais, ali muitos trabalhos sendo feitos, visitando famílias, líderes, abençoando vidas. E um dia Deus fala conosco através de um profeta, um homem de Deus. Ele veio pregar em Feijó, de Rio Branco, um homem de Deus. E numa mesa como nós estamos aqui, ele falou que tinha algo de Deus. E Deus, usando ele, falou que a cidade que nós viríamos seria Cruzeiro do Sul. Por isso que eu estou aqui com o coração aberto, sabendo que Deus direcionou as nossas vidas para esta cidade, pastor Ronde. Glória a Deus. Eu até preguei numa Debrais lá na beira do rio Envira. Certo. Eu não lembro qual era o seringal, mas uma igreja linda, era uma nova que estava sendo inaugurada. E eu disse assim, não vai dar ninguém. Vai dar ninguém. Daqui a pouco começou a chegar os motores. Os batelão lá na beira do rio e o povo saindo da floresta, das matas. Saindo dentro da mata, lá vinha aquela lanterninha e daqui a pouco a igreja estava lotada. Esse é o trabalho... o trabalho missionário, trabalho né? missionário. O trabalho missionário. A nossa passagem em Feijó marcou muito a minha vida, porque estávamos em Rio Branco e passamos ali 2 anos e 1 mês em Feijó, a igreja já aberta, uma igreja já caminhando. E esses trabalhos missionários a qual o senhor citou, para mim foi uma surpresa, né? Porque a sua saída de Feijó, nós não nos conhecemos lá, estamos nos conhecendo aqui, né? Foi a sua saída para cá e a minha chegada lá foi nesse intervalo. Mas ali o trabalho, ele divide-se muito nisso. Ribeirinhos, pessoas... Sim, ali o trabalho é... Pessoal, o povo do interior, o povo ribeirinho mesmo. E aonde nós temos uma grande massa ali na cidade de Feijó do nosso povo. Concentração maior, né? O povo do interior. No interior ali, o trabalho dentro dos ribeirinhos ali é muito forte, nas comunidades, né? Nas comunidades é muito forte. Ribeirinhas. Pastor, então, e a esposa, a família, como é que ficou assim? Ficaram eufóricos, ficaram assim? Porque, no meu caso, a minha esposa gostou muito de vir para cá, tanto por causa da saúde, né? Sim. Lá em Feijó é mais complicado, né? Você fazer um tratamento, alguma coisa parecida. Aqui já é diferente. E aí, como foi essa transição, né? Como foi que a sua esposa se comportou, a minha filha. Sua filha se comportou aí com essa... Quando foi dado o veredito que nós viríamos para Cruzeiro do Sul, elas já amaram de primeira, porque elas já também tinham passado aqui, já tinham visitado essa cidade, e elas já tinham gostado, o coração já
já estava amando, né? Diferente de você ir para um lugar que você não conhece, como Deus fez com Abraão, né? Vai para uma terra, para um lugar onde eu te direi. Eu que vou te mostrar, né? Então foi diferente, nós já conhecíamos aqui. Como o senhor falou, uma cidade de Feijão, uma cidade onde os recursos, saúde, bem precário, hospital. E quando elas chegaram aqui, quando nós viemos para cá, elas já amaram, não teve nenhuma, vamos dizer, nenhuma resistência da família. E assim, quando Deus vai direcionando, ele vai abrindo as portas, né? E colocando primeiro o desejo no coração. Porque... Mesmo que a gente ama ali um grupo de pessoas, você também aprende a amar outras pessoas. Não que você deixe de amar, mas você começa a colocar o coração e também o propósito em uma outra localidade, como foi essa transição. E aqui a igreja, como é que ela se comportou quando o senhor chegou? Qual foi a expectativa que eles tiveram? Porque eles têm a expectativa no coração. Sim. E aí muitos já ficam assim, não, ele é muito novo, não. Será? Como é que vai ser? Como é que foi a expectativa da igreja quando o senhor chegou? A nossa chegada aqui, eu já havia ministrado nessa nossa igreja, né, por convite dos outros pastores. Mas uma coisa é você ser um pregador, outra coisa é você ser o líder daquele povo, né? Há uma resistência, com certeza. Tem pessoas que ele esboça isso, tem outros que guardam para si. Mas uma coisa é certa, o tempo vai mostrando as devidas coisas, como elas devem caminhar. E quando nós chegamos aqui, a gente percebe, né, o coração de alguns que não se abre para a gente, outros já abraçam, outros já querem ali um pastoreio, tem pessoas que querem já se aproximar, querem te ajudar. São coisas que a gente vai aprendendo, né, na caminhada e sabendo também o momento, o limite de cada pessoa. Então, nesse ministério que nós pastoreamos, o senhor também é um líder, um grande pastor, sabe que tem pessoas que logo abrem o coração e lhe abraçam, está junto de verdade, e tem aqueles que vão esperando o momento. Eu vejo que esse 1 ano ainda que nós estamos aqui, ainda estamos... Estou sentindo que ainda estou chegando, né? Ainda estou conhecendo muitas famílias, muitas pessoas. Mesmo que nós temos um grupo, já uma igreja de 35 anos, mas mesmo assim o meu sentimento ainda de estar chegando nessa cidade. Sim, tem pessoas que elas demoram um pouco, né? Sim. Essas que demoram um pouco a chegar para perto são as que chega e fica, né? Verdade. E tem muitos também que rejeita, né? Rejeita a gente tem que ter... Foi um líder que, sem maturidade, ele acaba achando que não está sendo aceito. Não é normal, né? É um tempo, né? É um tempo. Em todo lugar que você chega tem esse tempo que todo ministério tem. Isso. E a igreja Adebrais fica... Qual é o endereço lá? Nós temos a nossa sede aqui em Cruzeiro do Sul, Avenida Lauro Miller, número 2142, entre ali o bairro Arthur Maia e o Formoso. Nós temos ali a nossa sede naquela avenida, próximo ali descendo do Senac, né, próximo à escola Arthur Maia. Temos ali a Adebrais, né, de portas abertas, e também temos algumas filiais aqui espalhadas na cidade. Quais os dias dos cultos lá? Os cultos da nossa igreja sede são as terças, culto de ensino da palavra, que é as Assembleias de Deus. Nós temos esse vínculo, né, pedagógico, espiritual, de ensinar, de aplicar a palavra. Às quintas-feiras nós temos a quinta-feira profética, um momento ali de abrir o coração, de orar, de interceder, de clamar pelas bênçãos de Deus. Inclusive nós estamos em 1 de janeiro, e nós estamos o janeiro inteiro do janeiro profético. E também aos domingos, pela manhã, escola bíblica às 8h30, e domingo à noite, que é o culto, né? Um culto aberto, um culto público, um culto evangelístico para todas as famílias. E temos departamentos que também estão ali, nas quartas-feiras as mulheres em oração. Hoje, sexta-feira, os jovens estão lá também no momento juvenil ali. E essas são algumas das nossas programações. Tem outras denominações, outras bases? Nós temos bairros? Algumas filiais aqui em Cruzeiro do Sul, porque a igreja em Cruzeiro do Sul, sobre a minha responsabilidade aqui como pastor, presidente local aqui de Cruzeiro do Sul, nós temos 5 trabalhos, né? Mas aqui em Cruzeiro do Sul também foi repartido para melhor avançar. Nós temos pastores
também que são presidentes locais das vilas, né? Vila Santa Luzia, Sim. Vila Lagoinha, Vila Santa Rosa, Vila Assis Brasil. Nos demais municípios aqui, todos têm um pastor local. Então, o meu trabalho aqui em Cruzeiro do Sul se concentra aqui dentro da própria cidade. Nós temos aqui dentro da cidade 5 trabalhos que a gente está aí, né? Trabalhando com os nossos líderes, que são homens e também mulheres de Deus, a qual Deus tem levantado estando aí ao nosso lado para também fazer a nossa parte, que é alavancar também o reino de Deus. Amém. Agora vamos falar do senhor. Vamos lá. Como é que começou como foi a sua conversão? Como é que Deus, assim, você nasceu no altar, nasceu na igreja como filho de pastor? Conta essa história pra gente. Como é que começou a sua história no cristianismo? Sim, pastor Rondi. Eu não nasci num lar evangélico, porque o meu pai, que hoje é falecido, há 30 anos faleceu, né? Faleceu ainda na minha infância. A minha mãe já era evangélica. Ela casou. O meu pai era de uma família católica. Inclusive, a minha mãe evangélica e o meu pai católico foi um começo de uma família, vamos dizer assim, dentro de um sistema religioso um pouco, né, pendente, né? Mas o meu pai nos levou para a igreja católica, fui batizado na igreja católica, né, como todas as crianças católicas são batizadas. E também a minha mãe me levou para a igreja evangélica e fui apresentado por um pastor, né? Pastor evangélico, que hoje nas nossas igrejas fazemos as apresentações de crianças. E quando meu pai faleceu, graças a Deus, Deus salvou a vida dele, né? Meu pai faleceu de uma enfermidade. E a minha mãe, depois de um tempo, ela saiu da igreja, mas eu mais as minhas irmãs, nós íamos para as igrejas. A minha mãe era uma mulher muito pegajosa com os filhos, ela não era liberava os filhos assim para sair à noite, essas coisas. Então a nossa ida às igrejas era aos domingos pela manhã, nas escolas bíblicas dominicais, né? Quando fomos crescendo, eu mais as minhas irmãs, aí nós íamos, porque já tínhamos uma certa responsabilidade de sair de casa. E depois de um tempo, a minha mãe, ela volta para os caminhos do Senhor, graças a Deus até hoje, ela está aí firme. Amém. Então, eu não me considero que eu nasci num lar evangélico, né? Como a minha esposa, ela nasceu num lar evangélico. Veio de berço. Então, a minha trajetória ela foi diferente, mas a minha juventude, a minha adolescência, que é uma fase muito difícil para a vida de todos, foi já dentro da igreja. Então, eu não tive uma vida no mundo, né? Que a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude foi já engajado na obra de Deus, que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E na minha caminhada, Deus me apresentou muita gente de Deus, seus filhos, que me apoiaram, estavam ali me educando biblicamente, me apoiando, orando e também me instruindo nos caminhos do Senhor, né? Então eu vejo que eu não nasci num lar evangélico, mas vim numa fase muito boa, na fase da adolescência, da juventude, ingressando ali nos caminhos do Senhor. E quando foi que ardeu esse desejo de ser pregador, de liderar? Quando foi que ardeu isso no seu coração? Ou isso foi fluindo naturalmente? Pastor, eu vejo, e olhando para a minha trajetória, eu também falo aqui para muitos jovens, que pode até comparar suas vidas, né? Essa chama da palavra, de fazer algo para Deus, nasceu no momento em que nós estávamos em reuniões de orações, onde eu tive ali a visitação, o batismo com o Espírito Santo, né? Nós, de uma linhagem pentecostal, nós cremos na evidência do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Com os meus 15 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo em uma reunião de oração, e a partir daquele momento, de fato, nasceu em mim um desejo de me doar para a obra de Deus. Mesmo que a gente, quando jovem, temos desejos, né? Por exemplo, todos os jovens que ingressam numa escola, quer fazer uma faculdade, quer uma profissão. Sim. Mas a missão ela é diferente, né? Deus colocou aquilo no meu coração. E Deus já havia falado com vasos, né? Porque tem pessoas que estão nos assistindo talvez não acreditem em profecia. Mas tudo que eu estou vivendo hoje, já vivi uma grande parte da minha vida, foram coisas que Deus falou pelos seus profetas. E isso é bíblico, né? Deus ele faz coisas e ele fala
aos seus profetas, aos seus escolhidos. E muitas coisas aconteceram na minha vida foram dessas experiências. Deus usaram vasos, profetas, homens e mulheres de Deus, e que, como o apóstolo Paulo fala, a gente tem que guardar e reter e esperar que no tempo aconteça. Então, nasceu aquele desejo de fazer a obra de Deus. E havia profecias que um dia eu ia ser pastor, né? Que eu um dia ia ser pastor. Vou falar algo aqui que talvez nas pregações ou nas ministrações a gente não tem esse espaço para falar, como essa entrevista aqui, esse podcast muito abençoado. Um dia na minha adolescência, eu acredito que eu tinha uns 13 anos de idade, estávamos em uma vigília de oração, diferente dessas vigílias de hoje, que hoje é pregadores, é cantores. Era vigília de oração. Vigília de oração. Nós passávamos ali 2 horas orando, levantava para um momento de louvor e logo após a oração novamente. Em uma vigília como essa, numa casa no interior, Deus tomou uma irmã em profecia, em revelação, e ali ela foi falando que ela via um livro, que era um livro de obras, as obras de Deus. Olha como Deus mostra o futuro. E nessas obras ela dizia: eu vejo aqui, Osiel, o teu nome como obras de um pastor. E eu ainda, como uma criança, um adolescente, talvez não compreenderia naquele momento aquelas palavras proféticas. Mas no decorrer da caminhada a gente vai ligando as coisas e vendo quando Deus fala, Ele cumpre, né? Então, desde a minha infância, minha juventude, nasceu esse desejo de fazer algo para Deus, porque Deus que acendeu essa chama muito tempo atrás, pastor. Mas você tinha uma palavra, né? Tem gente que se emociona, não tem palavra nenhuma e quer fazer, né? É emocionado. A gente tem os nossos patrocinadores, nossos mantenedores. Eu falar aqui um pouquinho aqui. Do nosso patrocinador. E lembrar que nosso podcast é sexta-feira, né? E tem outros podcasts também aqui na Rede Cipó. Você pode, né, para estar antenado, ligado, você pode, né, dar um clique aí no sino e compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Segue a nossa página aí. A gente também está no Instagram, né? Tem um programa, aliás, tem uma página no Instagram de notícias, é a Cipó News, e tem também a Rede Cipó no Instagram, ok? E também o meu Instagram, Pastor Ronde Oficial. Falar aqui do nosso patrocinador. O Andrew está ali na nossa mídia ali. Só vai mandar aqui para mim. Olha só. Autoescola Guiar. É Águia, né? Autoescola Águia. Fica ali no bairro. Aqui em cima da... esqueci também o nome do bairro. Mas Autoescola Águia. Bebidas Minerale. Camisas Tapiri. Helpburg. Loja Sou Torcedor. E Sky Caneca. Ok? Então são os nossos patrocinadores. Estão aqui mantendo aqui o nosso programa aqui na Rede Cipó. Eu estou aqui com o pastor. Tem alguém aí no chat? Alguém que você quiser fazer uma pergunta aí? Oi? Só para corrigir, a Autoescola Águia, né? Escola Técnica. Escola técnica, né? O bairro da autoescola. Ok? Tem comentário? Tem comentário? Alguém quiser fazer uma pergunta aqui? O pastor Osiel, pode fazer uma pergunta aí que ele vai responder aqui, ok? Pode fazer pergunta aí pra gente aí. Tem 30 minutos aqui para você perguntar aí o que você quer saber do homem de Deus. Né? Tem passado por Feijó. Né? Eu acredito que ele deve ser amigo do meu querido Israel, pastor Israel, conhece? Ele é da Madureira, eu acho que, se eu não me engano, ali do 2º Distrito, em Rio Branco. Sim. É meu amigo de infância. Olha que benção, conheço Israel. E Israel, hoje a gente está com ele aqui. Você pode fazer uma pergunta, ok? Estou vendo aí muitas pessoas amigas aí comentando, né? Tem o Raiz Santos ali da nossa igreja,
Deus abençoe o Raí. Tem a minha esposa aí, Kelly Santos, está aí interagindo. Temos aí o pastor Gideão Silva, mandando aí paz, homem de Deus. Deus abençoe. É muito bom. Então, se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, estamos aqui, né, pastor? Se não for muito difícil de responder, mas a gente está aqui com o coração aberto, né? É um privilégio. Nossa trajetória aí de obra de Deus, eu vejo, pastor Ronde, que a missão de proclamar o evangelho é uma missão que Deus dá a todos aqueles que um dia também receberam Jesus no coração. Sim. Né? É claro que hoje existe aquela diferença entre você ir e você estar ali apoiando aquele que vai fazer a obra de Deus. Porque tem pessoas que ele demora um pouco em entender, né? Eu vejo que na minha vida eu não quis demorar muito para entender o que Deus quer da minha vida. É claro que há um tempo de preparação. Sim. E sempre a gente vamos ser eternos alunos e discípulos de Cristo. Nós nunca vamos deixar de aprender. A nossa vida inteira é aprendendo algo de Deus, né? Nessa caminhada, assim, qual foi assim, um momento que você passou que foi para você, foi um treinamento de Deus, foi um momento que Deus decidiu assim, eu vou colocar ele nesse deserto aqui para ele superar e vencer. Fale pra gente aí uma história assim que para incentivar os jovens, né? O senhor tem quantos anos? Tenho 35 anos. Um jovem, né? Incentivar o jovem hoje não quer nem ir para a igreja. Isso. São muitas coisas sobre fazendo essas perguntas aí e me vem muitas coisas à mente, no coração. Né? Lembro-me quando meu pai faleceu, há uma grande dificuldade, né, na nossa vida, de você estar ali, uma dependência de um pai, de uma mãe, Sim. ainda jovem, criança. E são coisas que Deus também vai preparando para nos moldando para um futuro. Que eu vejo, se talvez Deus não tivesse tirado meu pai. Meu pai foi um grande homem na minha cidade natural de Boca do Acre, estava ali começando seus comércios. Talvez se ele fosse vivo hoje, já seria um grande empresário. Então Deus vai mudando ali um pouco a rota. Mas eu vejo também, pastor Ronde, eu vejo também depois que eu fui batizado com o Espírito Santo aos 15 anos de idade, comecei já ingressando ali, ajudando, porque hoje tem muitas pessoas que querem começar de cima, né? Não querem estar ali ajudando um líder, um pastor. E a gente vai vendo na Bíblia pessoas que estavam ali auxiliando outros, né? Como Paulo tinha os seus cooperadores, como na igreja primitiva também havia aqueles que estavam cooperando. Então, sempre Deus levanta e as pessoas gostam sempre de ver quem está no auge. Sim. E não os bastidores. Então, eu, analisando assim a minha vida aos 17 anos de idade, um dia nós das Assembleias de Deus, nós temos uma linhagem ministerial de auxiliar, cooperadores, diáconos, né? Depois tem um tempo ao presbitério. Não que todo obreiro é necessário, tem que ser consagrado e chegar ao pastorado. Não, mas é o chamado. Mas há uma hierarquia, há um nível de crescimento espiritual. Cada igreja tem uma liturgia, né? O modelo de trabalho, né? Então eu vejo são coisas na nossa vida que ficam marcadas. Tem coisas que hoje tem obreiros que não suportam, né? Eu com 17 anos de idade, eu coloquei no meu coração: qual o propósito? Se Deus me quer para a obra, então eu tenho que me preparar para isso. Né? Fazendo ali um curso básico de teologia para entender. Naquele ano, com meus 17 anos de idade, eu vejo que ficou marcado, eu falo aqui para muitos jovens, que tirei ali um tempo para ler a Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse, ler a Bíblia inteira, fazer os meus estudos. Porque se Deus falou comigo que está me chamando para a obra, então também é dever meu de me preparar para tal obra. Então, eu me dediquei para isso, né? Para tirar um tempo, para fazer um pouco mais para Deus, um tempo de preparação. E são coisas na nossa vida que ficam marcadas, né? Tantas coisas que muitas das vezes a gente vai não esquecendo, mas tem coisa que a gente já vai ficando, vai amadurecendo, e tem coisa que a gente vai vendo que são coisas tão banais que a gente passa, mas quem está passando naquele momento são coisas difíceis, né? Lutas, né? Para a idade, para né? a idade, para o momento, né? Sim. Acaba de perder um pai e aí tem que lidar com tudo isso aí e
Viver uma nova história, né? Uma nova história. Hoje também eu vejo, né? Muitos jovens hoje se embaraçam em coisas. Por exemplo, tem jovens, que eu já vi muitos jovens aqui na nossa cidade, Cruzeiro do Sul, que tem um lindo chamado. Né? Não apenas na nossa igreja, mas em muitas igrejas, né? Que sempre estamos aí conhecendo novas lideranças, pastores, e vendo que tem muitos jovens que têm uma chamada muito grande. Sim. Porque tem gente que diz, mas os jovens hoje não tem. Tem muitos jovens de chamada. Mas muitas vezes o que embaraça a vida de alguns são coisas que as suas escolhas são escolhas erradas. Porque decisões erradas levam também futuros errados. Então, na nossa caminhada, a gente tem que ter uma certa prudência, uma certa vigilância da onde, quais são os passos que eu devo tomar para não errar. E se errar um dia, nós temos que retornar, voltar. E hoje tem muita gente que foi, já não voltaram mais. Tem uma chamada que está ali adormecida, parada. Uma chamada que já não despontou mais aquele desejo como Esfriou, antes. né? Esfriou, esfriamento do amor. Eu cheguei aqui e me deparei com muitos homens de Deus que têm uma chamada, mas estão sentados na cadeira, estão parados, estacionaram, muitos frustrados, né? E eu acredito assim, que quando Deus nunca vai parar de fazer o que ele tem que fazer. Você não quer, Deus levanta outro. Sim. E se nós, como igreja, pastores, não entender que Deus está levantando uma nova geração e cuidar desses que vêm, da juventude, nós não vamos ter uma próxima geração de cristãos. Verdade. É isso. Então, eu acredito assim. Eu sei que tem várias outras linhas de pensamentos, né, e respeito cada uma delas, mas eu sei que para este tempo de 2026, nós estamos vendo muitas coisas na internet, né? A internet tem sido assim canal de bênção, mas também de maldição. Mas quem decide a sua vida, que nem o senhor estava falando, quem decide por Cristo, né, ele vai passar por tudo isso que eu passei, você passou, e muitos outros homens de Deus, pastores estão passando e vão passar, ou já passaram, ou já estão em outro nível, porque sempre vai ter o treinamento, né? Sempre vai ter o deserto de Deus. Mas, pastor, e depois que o senhor chegou aqui em Cruzeiro do Sul, quando foi difícil o senhor conciliar, porque muitas vezes você chega numa igreja e as pessoas saem. Algumas pessoas saíram, ou já pensam, não, já é outro pastor, vou embora, aqui não faz sentido para mim. Como é que o senhor lidou com isso aí, né, na sua chegada? Pastor, teve essa demanda? Eu vejo essa situação, essa demanda na nossa igreja, nessa transição, a nossa chegada aqui, muito pouco, né? Muito pouco. Em vista de muitas coisas que a gente acompanha, né? De amigos, de líderes. Eu vi que a nossa igreja é uma igreja já bem conceituada na palavra, né? Os pastores que passaram antes da gente ensinaram. Porque tem líderes que fazem discípulo para si. Para ele mesmo, né? Então, a nossa igreja aqui, eu percebi a maturidade do nosso povo. É claro que aí tem alguns que saem, mas eu posso dizer que são mínimos, né? Tem alguns que também a frequência deles na obra é pouca, né? Tem pessoas que a ida dele, a frequência é muito pouca. Mas o que eu percebi que a nossa igreja era uma igreja já de um povo já amadurecido na palavra e que, como eu falei no início da nossa entrevista, alguns que guarda consigo no coração talvez não esboçaram e permaneceram. Então a saída de pessoas foram mínimas para um grupo de pessoas que também nesse período de um ano tem chegado. Então eu vejo assim uma estabilidade na igreja, no ministério, a qual estamos aí. Eu, por exemplo, eu vim visitar a igreja, não sabia que eu ia liderar a igreja aqui. Eu vim, o meu líder disse, eu quero que você vá para o Cruzeiro do Sul e ministrar um seminário, uma conferência. E eu vim, ministrei a conferência, tinha muita gente na igreja. E aí, quando eu voltei a vir da outra vez,
já não tinha as mesmas pessoas. Aí quando eu vim assumir também já tinha diminuído pela metade. É uma experiência, depois que eu assumi a igreja com 11 pessoas, dessas 11 pessoas, 6 saiu. Então eu estou praticamente começando a igreja, né? Então, é como o senhor disse, cada igreja tem uma demanda. Dependendo muito do problema que houve, dependendo muito do que aconteceu e como foi a transição, né? Então, eu acredito que as Assembleias de Deus, as igrejas mais tradicionais, elas conseguem reter mais o povo, né? Porque já tem esse costume de sempre estar transicionando os pastores, né? Então, já tem uma mentalidade diferente, né? E qual a expectativa que o senhor tem para este ano 2026? As expectativas são grandes, pastor, né? Eu falo e até ministro sobre a vida dos nossos irmãos, também para todos terem algo também, um sonho, um desejo, um projeto para o ano, né, de 2026. E nós que somos homens e mulheres que estamos ali lendo, buscando a palavra e orando, buscando também do Senhor e ministrando para vidas, nosso desejo é que Deus traga, né, espiritualidade, prosperidade, bênção em todas as áreas, na área física, espiritual, financeira das pessoas. Eu tenho um grande desejo de avançar. Avançar. E eu falo no avançar, não é simplesmente de crescimento, mas trazer ainda muito mais amadurecimento para pessoas. E nós estamos buscando isso através do conhecimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é simples, mas ela é muito objetiva e clara para as nossas vidas. E o maior desafio que eu falo, não apenas para a nossa igreja, a Assembleia de Deus, a Debrais, aqui em Cruzeiro do Sul, mas eu falo no âmbito geral, nessa experiência pouca que nós temos, mas olhando, o nosso maior desafio hoje é formar novos líderes. Formar novos líderes para estarem ali na frente das linhas de batalhas. Sim. Né? Uma coisa que Jesus fez, Jesus ali passou 3 anos e meio com os discípulos e com as multidões, mas Jesus passou ali 80% do tempo dos 3 anos e meio mais com os 12 do que com as multidões. Formando líder, formando eles. Então a visão, não apenas das Assembleias de Deus, que eu faço parte, mas de todas as igrejas, que eu falo aqui também para muita gente que está assistindo, a nossa missão é essa, e o objetivo aqui também em 2026 é que as pessoas venham entender esse momento que é necessário, principalmente para aqueles que têm uma chamada. Né? Não enterrar o talento, né? Porque tem pessoas que estão esperando e tem pessoas que é muito movida aquele momento, dizer, não, eu quero uma profecia aqui mais direta para mim. Tem coisa que Deus fala e é como Elias e Eliseu. Eu vejo ali na vida de Elias e Eliseu que Elias ele passou e não deu muito detalhe para Eliseu. Apenas pegou a sua capa e passou pelos ombros do rapaz. E aquele rapaz, Eliseu, estava trabalhando, arando as terras com os bois, que era da sua família. Ele entendeu, há um chamado na minha vida. Ele se dispôs daquilo e começou a seguir o profeta. Então tem coisa na nossa vida, eu vejo assim que para nós, desse presente século, que quem tem um chamado de Deus tem que crer e não duvidar daquilo que Deus tem. Crer sem duvidar, né? Crer sem duvidar. E eu vejo que esse momento, né, as expectativas para 2026 é conciliar novas lideranças, ganhar vidas, que é o chamado da igreja. Isso. Que a gente fala, ganhar vidas, que numa visão, eu acredito que todas as igrejas são essas, mas nós temos que desempenhar e ver qual é o papel de ganhar vidas, de que sentido nós vamos ganhar. Isso. Né? E também é a outra missão que a igreja tem que entender, o povo tem que entender o povo de Deus. Não é apenas ganhar, mas de que forma ganhar para conciliar, né? Para o povo estar ali firme com o Senhor. Né? O pastor Matheus está perguntando aqui, qual é o maior desafio pastoral nos dias atuais? Fazendo a pergunta. Talvez foi esse que nós estamos falando agora, né? Levantar líderes, né? Levantar líderes, formar líderes, eu acredito, porque hoje as pessoas, elas até querem, mas não querem passar o caminho, igual o senhor, né? Viveu ali Rio Branco, Feijó e está aqui em Cruzeiro do Sul. Eu também passei por esse caminho aí. Tem pessoas que no beabá da vida ali vê o pastor Ronde, vê o pastor Zé ali no altar ministrando, sim, mas não vê os bastidores. Então eu vejo que os desafios da vida
para algo ser ministrado naquele altar, teve lutas e sofrimentos nos bastidores que ninguém vê. Quem mais vê, né, são os próximos, famílias e filhos. E se alguém que não é próximo, só é próximo de corpo, não é próximo de coração, vê, ele já sai falando, né? Já sai falando. Achando que é uma porque coisa não sabe, outra, né? O pastor está passando nessa luta, o pastor está nesse sofrimento, tá? Não entende que é um processo que é necessário passar. Porque todo mundo quer ver um auge, quer ver o brilho, mas não quer ver quando as coisas estão sendo preparadas e moldadas. Porque, como o apóstolo Paulo falou, dói como dores de parto, né? Até o evangelho ser gerado nas vidas. Então, quem é líder sabe. Então, eu vejo aí, respondendo um pouco da mensagem do pastor Mateus, que o desafio dos novos líderes, dos pastores hoje é levantar outros. Líderes, né? E não fugindo muito aí, talvez do seu raciocínio, eu estava lembrando, perguntando da trajetória, eu estava comentando para alguns jovens hoje não, esses dias atrás, sobre o ministério. Eu fui designado, quando nasceu aquele desejo no coração de fazer a obra de Deus, o meu pastor, ele me designou uma tarefa, uma missão, de ajudar a abrir e fechar a igreja. E já tinha um porteiro para isso. E eu ia ajudar aquele porteiro, eu ser o vice-porteiro. Talvez hoje... Você é o vice-porteiro, né? O senhor já viu esse cargo? As pessoas hoje vão olhar e dizer, mas esse pastor tá maluco. Ser vice-porteiro, fosse pelo menos vice-pastor, vice-líder de jovens. Ou seja, se o porteiro não vem, é tu. É tu. E eu, como queria sempre fazer o melhor para Deus, o porteiro chega cedo na igreja. Eu gostava de chegar mais cedo que o porteiro. Porque a minha missão era essa. Se eu chegasse depois do porteiro principal, eu estava vendo que eu não estava sendo um liderado conforme o que o meu líder me passou. Então são coisas na vida que a gente vai olhando para trás, são coisas atuais hoje que talvez não, na nossa geração, não que não tenha, mas que está escasso, difícil de alguém de ver essas coisas. Querer pelo menos ser o porteiro, né? No meu caso, eu limpava o banheiro, né? Então não sei se hoje ainda tem gente que quer limpar o banheiro. São poucos, né? A gente vai vendo. Porque tem pessoas que querem ver tá no auge, né? Cantar, pregar, fazer algo que apareça. Mas hoje nos bastidores, arrumar uma cadeira, passar um pano na igreja, limpar um banheiro, servir uma água, ver o que está organizar, o que não está funcionando, né? O pessoal que quer chegar, sentar e pronto. E aí de o boa, pastor, né? Tem hora que tem pastor, eu já vi um pastor falar que ele já deu vontade de botar o microfone em cima do púlpito, descer para ir fazer, porque nenhum obreiro se levantou para fazer. Então, realmente a demanda hoje do serviço, né, do servir, ela está muito escassa. E Jesus, hoje eu estava vendo um vídeo, né, do Jesus falando, né, como é o nome do The Chosen, né, The Chosen. Ele falando para os discípulos, olha, o maior é o menor. É o que serve, né? E eu sempre falo isso, né, para as pessoas, para os meus discípulos. E aí eu estou falando sobre isso, né, que eu lembro que o meu líder falava para mim assim, eu falava para ele, meu líder, não veio, só estava eu servindo, só estava eu lá ajudando e tal, carregando as caixas de som, as cadeiras. Ninguém... Aí ele falava assim, meu filho, tenha calma, você está no melhor do bolo. E eu ficava calmo. Você estava no melhor do bolo. O melhor não era quem estava sentado, o melhor era quem estava servindo. Ele sempre falou isso nunca saiu do meu coração. Então, às vezes eu chego lá em Rio Branco, na nossa igreja em Rio Branco, eu vejo o pessoal servindo água, dá vontade de me levantar e servir. Também, né? Então, eu vejo que a demanda maior hoje é isso mesmo. É isso. E pessoas hoje que estão ali, né, aceitaram a Jesus, estão caminhando, e que ainda não aprenderam a criar esse desejo e de servir, de começar ali servindo, vão se frustrar, porque elas querem algo maior e não passaram por uma preparação. E tudo isso, servir uma água, limpar um banheiro,
ajudar alguém, um necessitado, tudo isso faz parte de um processo. Sim. Né? Eu não falo não apenas das Assembleias de Deus, mas eu falo do ministério de Cristo, né? Que é necessário. Então, quem não aprendeu a servir, também não pode um dia estar ali em pé, né? Isso começa em casa, né? Em casa, Às vezes eu sempre prego, a gente tem um culto da família, sempre eu falo sobre isso, que isso começa dentro de casa. Os filhos aprendem essas coisas em casa, servir a mãe, servir o pai. E quando chega na igreja, isso não é problema para ele servir. Agora, é claro que vem aqueles jovens que não teve nenhum treinamento, que não teve nenhuma, mas está com o coração aberto, né, para aprender. Isso. E aí você começa a ensinar e eles se tornam obreiros de excelência. Né? E nesse tempo que o senhor está liderando já a igreja, como é que tem sido assim a sua batalha, a sua demanda? O que tem trazido mais demanda para o senhor? Eu vejo que uma das maiores demandas que nós temos aqui, que eu tenho, né, o nosso ministério tem, é essa de conciliar muitas coisas, né? Por exemplo, esses dias agora nós temos uma filial de um obreiro muito excelente que estava há pouco tempo pastoreando essa igreja. Ele e a filha sofreram um acidente de moto e os dois fraturaram, né? O fêmur. Inclusive, estiver assistindo o presbítero Tiago e a irmã Tayla. A Tayla, inclusive, ainda está no hospital. Então, ele estava ali e, de repente, abriu uma vacância. Sim. De estar ali alguém dando suporte, porque ele está ali hospitalizado, está em casa agora, mas cirurgiado. Então, a gente observa aqui, nesse momento, nessa sua pergunta, respondendo, mas trazendo no âmbito geral, a gente observa que nesse momento, né, ele estava ali dando assistência ao obreiro certinho, mas agora nessa necessidade ele está parado. Aquelas sextas-feiras que o senhor me convidou para estar e não deu, foi por isso. Porque às vezes fica difícil você conciliar um obreiro. Às vezes tem pessoas que, né, não estão ali preparadas para estar ali, então você tem que ir vendo, né? Querendo ou não, e é difícil você estar em vários lugares. É impossível, né? Sim. É impossível você estar em vários lugares. Por isso que naquela missão que Jesus designou os 70, de 2 em 2, é porque aquelas pequenas vilas que ele passou, que tinha que voltar para conciliar o trabalho, ficou impossível para o Senhor voltar. Então ele enviou os dois, de 2 em 2, para levar o evangelho. Então hoje... Uma equipe, né? É uma equipe. Então hoje a demanda, eu acredito que das maiores igrejas são essas, né? De ter equipes de estar ali. É claro que a nossa igreja, eu vejo uma igreja que nós temos muitos obreiros que estão ali. Só que o trabalho vai tomando uma proporção... Vai pesando demais, né? Vai pesando, né? E é necessário a gente muitas vezes saber lidar com tudo isso para não deixar a obra perecer, fazer aquilo que Deus nos chamou, né? Isso. Principalmente uma igreja que, né, a nossa igreja aqui, a Debrais em Cruzeiro do Sul, 35 anos, já passaram muitos pastores e na expectativa de muita gente que ainda não abriu o coração, às vezes fica de fora. Não vou me empenhar, não. Eu vou deixar ver o que o pastor Zé vai fazer, vou deixar passar mais um tempo aí, está com um ano, mas quero ver mais. Mas eu só vejo também assim, que quem não se envolve está perdendo uma grande oportunidade, porque não é para o reino do pastor Ziel, nem do pastor Ronde, o reino é do Senhor Jesus. Sim. Então nós temos que avançar nesse sentido, né, pastor? Pastor Matheus aqui está mandando um abraço aí para todos aí que estão ligados nesse podcast. Pastorzão, deixa uma mensagem, agora no finalzinho, a gente tem um pouquinho de tempo, já está esgotando nosso tempo. Tem um comentário aí? Tem muitos comentários aí, né? Pergunta aí, vamos ver se dá de responder aí alguém. Veja aí, pastor, as perguntas aí. Olha aí. Se for fácil, né, de responder. Sim. Qual o maior desafio dos cristãos? Cadê? Baixa um pouquinho aí. Baixa mais embaixo um pouquinho, isso. Qual o desafio de ser cristão nos dias de hoje, pastor Ziel? Olha aí, o maior desafio de ser cristão, eu acredito que é a renúncia, né? A renúncia é um desafio.
Porque não tem como ser cristão tendo desejo próprio. Né? Tem gente que fala, eu tenho um livre-arbítrio. Só que ser cristão hoje, o nosso livre-arbítrio está na mão de Deus. Já entregou a vida para Jesus. Então, eu acho que um dos maiores desafios da vida cristã hoje é a renúncia. Poderíamos aqui colocar tantos outros, mas eu vejo que a renúncia é um deles, né, pastor Ronde? Amém. Quero que o senhor deixe uma mensagem para o jovem que hoje quer ingressar, tem um chamado, ele tem algo ardendo no coração dele. Eu tenho um chamado para ser líder, pregar, viver o Evangelho de Cristo. Qual é o conselho, qual é a mensagem que o senhor poderia dar para esse jovem, para a gente fechar aqui o nosso tempo, nosso podcast, dessa palavra para essa pessoa que estão nos ouvindo, aliás, que estão nos vendo, né, nessa noite e que vão nos ver, ok? Verdade. Sim, pastor Ronde, eu falo para todos os jovens, tanto jovens como também homens e mulheres que nos assistem nesse momento, que você que tem um chamado de Deus, um chamado que arde no coração, talvez você possa pensar, mas como ter a certeza que eu tenho um chamado? É quando você sente no seu coração que você precisa fazer algo para Deus. Isso não é difícil de saber, né? Tem pessoas que acham que é impossível saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, que a Bíblia diz através de Paulo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, mas em que sentido? Eu vejo assim, hoje se você estiver sendo firme, estando firme com Deus, né, estando fiel, e também debaixo de uma liderança. Hoje tem pessoas que querem viver soltas, não querem estar debaixo de uma liderança. Tem gente que fala que isso não é bíblico, mas a Bíblia fala em Atos 2, estava lendo isso ontem, que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, os que estavam reunidos naquele cenáculo. Então essa questão de se juntar para buscar a Deus não é algo dessa geração, é algo bíblico. Jesus que instalou a sua igreja. Então eu falo para você que deseja o ministério, deseja que tem um chamado do Senhor, seja fiel a Deus, esteja junto com a sua liderança, não importa que críticas vão surgir, porque ser taxado por muitas palavras, tem gente que vão taxar, mas o importante é ser leal a Deus e ser leal à sua liderança. Hoje tem muitas pessoas perdendo um grande espaço de fazer algo para Deus, porque não consegue ser fiel, ser leal, né? E isso é bíblico. A Bíblia diz, se você não for fiel no pouco, não será no muito. Tem gente que Deus está dando a ele uma oportunidade. Talvez, eu falei aqui que fui chamado para ser vice-porteiro. Mas se eu não tivesse sido fiel àquele chamado que o meu líder olhou e disse, é isso que eu tenho para ti nesse momento, talvez hoje não estaria aqui hoje sendo pastor na igreja em Cruzeiro do Sul. Então eu vejo que tem que ser fiel no pouco para Deus colocar sobre o muito. Tem pessoas que estão enterrando o talento. Aquela parábola que Jesus conta, que um recebeu 5, outro 2 e 1. Aquele rapaz que enterrou um porque ele pensou consigo que aquilo era insignificante. E talvez muitas pessoas que me assistem aqui nesse momento pensam que o que você recebeu é algo insignificante. Não é. Tudo que Deus nos dá, pastor Ronde, é algo significante. Igual o senhor chegou aqui na igreja, recebeu a igreja com 11, ficou com 6 pessoas saíram. Talvez o senhor olhasse e dissesse, isso é insignificante, eu não quero. Diante de Deus, o senhor estaria reprovado. Sim. Então eu falo para todos que me assistem nesse momento, não desperdice aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Pode ser insignificante para muitos, mas para você é um peso do teu chamado. É a responsabilidade que está sobre os teus ombros. Glória a Deus. Pastor Osiel aqui da Adebrais Cruzeiro do Sul, o nosso entrevistado dessa noite. Obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Você vai mandar esse vídeo para as pessoas que você ama, para ser edificado, para ser abençoado, ok? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. E lembrando que domingo tem o nosso culto de celebração na Filadélfia, Cruzeiro do Sul, ok? Na 25 de agosto, na pracinha da 25. Um beijo no coração, boa noite.